Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã aqui na Band. E hoje o nosso convidado, ele é o superintendente do SEBRAE no Amazonas, Muniz Lourenço, a quem a gente agradece a presença. Obrigado, Muniz, por ter aceito o nosso convite, estar hoje aqui na entrevista coletiva na Band. Boa noite, Neto. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores. Eu é que agradeço a oportunidade, a honrosa oportunidade de participar do programa e podermos aqui falar com dois jornalistas qualificados, reconhecidos da nossa terra, e tratar um pouco sobre empreendedorismo, pequenos negócios, que são a razão da existência do SEBRAE. Obrigado pelas palavras, Muniz. A gente já tem umas atividades da Semana do Microempreendedor, né? A Semana do MEI, e amanhã, segunda-feira, começam as atividades presenciais, mas eu gostaria primeiro que a gente colocasse na cabeça de quem está em casa o que é o SEBRAE. O que é essa instituição, o que ela pode ajudar a nossa população? Certo, muito bem, Neto. O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né? Foi criado pela Constituição Federal, uma instituição mantida pelos setores econômicos, pela iniciativa privada, não é? E é voltada para apoiar e fomentar os pequenos negócios. E que neste ano é um ano, inclusive, muito especial para nós do SEBRAE. O SEBRAE completa 50 anos de existência, de atividade. E não é muito difícil relacionar a atividade do SEBRAE a avanços importantes no desenvolvimento econômico, social, do Brasil e do Amazonas. Porque nós sabemos, todos nós, que as micro e pequenas empresas representa uma parcela muito significativa do universo de empresas no Brasil. São quase 99% das empresas no Brasil que se constituem e funcionam na condição de micro e pequenas empresas. Ou seja, o grande motor da nossa economia são as micro e pequenas empresas, e para elas é que existe, funciona e atua o SEBRAE. Presidente, perdão. Pode seguir, Eduardo. Para ser um microempreendedor individual hoje, você tem que ter aí um faturamento de 81 mil. Isso. 81 mil reais ano. Isso. Existe um projeto que já passou no Senado, está em avaliação na Câmara dos Deputados, em análise, para ser votado, estudado, apreciado, que se passar seria um faturamento de 130 mil, mudaria isso para 2022. É bom ou é ruim essa mudança? Nós consideramos como uma mudança que pode vir a ser benéfica, positiva, principalmente porque esse limite de 81 mil de faturamento por ano para os MEIs, os microempreendedores individuais, já tem um certo tempo que foi estabelecido, e é natural a necessidade de você atualizar esse limite e, mais do que isso, a ampliação desse limite de faturamento para efeito de enquadramento como MEI vai ser importante para você alcançar ainda uma fatia ainda maior de empreendedores dos diversos setores da nossa economia para se enquadrarem como MEI, que, sem dúvida alguma, é um enquadramento que se consolidou no nosso país, porque é a melhor forma do pequeno empreendedor se constituir como pessoa jurídica de forma desburocratizada e com uma baixa carga tributária. Então, não à toa, no ano passado, o Brasil foram constituídas quase 4 milhões, mais exatamente 3 milhões e 900 mil empresas. E desse universo, 80% dessas empresas que foram criadas no Brasil em 2021 foram MEIs, microempreendedores individuais. Você acaba chegando numa outra fatia, uma parcela a mais de empreendedores, você também deixa descoberto aqueles que alcançavam esse faturamento. Mas então é certo que esse alcance vai ser maior, vai ser positivo, e a arrecadação vai ser bem melhor, como o senhor estava explicando ainda há pouco. Nós consideramos que sim, de que essa mudança vai ser positiva, e vai poder inserir nessa condição
uma outra parcela que hoje não está dentro da condição de microempreendedor individual. Agora, é lógico que há toda uma expectativa de que também esse conceito possa ser ampliado, inclusive em termos de atividades, para que outras atividades que hoje não estão inseridas possam também ser classificadas como MEI. Agora, o senhor citou um número de 3.900.000, quase 4 milhões de micro e pequenas empresas abertas no ano passado. Isso é um recorde, quase 20% a mais do que a comparação com 2020, por exemplo. A que se deve esse momento de abertura de novas micro e pequenas empresas? E veja só, né, Neto, num momento ainda de pandemia. De pandemia, né? Segundo ano consecutivo. Segundo ano, né? Então, mostrando realmente que o brasileiro e o amazonense têm uma capacidade muito grande de empreender, uma criatividade, inclusive pesquisas já mostraram isso, né? Uma grande capacidade do brasileiro criativa de empreender, né? Abrir o seu próprio negócio, né? E ter esse sonho de ter o seu próprio negócio. No Amazonas, é importante também ressaltar, Neto, que hoje só no Amazonas nós temos mais de 135 mil MEIs, microempreendedores individuais, que só de 2020 para 2021 nós tivemos um crescimento de quase 5% no número de MEIs criados no estado do Amazonas. Então, também aqui no Amazonas, isso é uma realidade em todos os setores da economia. Seja no setor de serviços, comércio, indústria, no setor rural, primário. E o SEBRAE está muito atento a isso. Durante esses anos de pandemia, nós tivemos um desafio de resiliência para o SEBRAE e fomos aí obrigados a nos reinventar e, principalmente, buscar atender os microempreendedores através de ferramentas digitais, para que, num momento tão agudo que foi da pandemia, esses pequenos empreendedores não ficassem sem a mão e a orientação segura do SEBRAE para o sucesso dos seus negócios. Ainda mais que nós verificamos um contingente grande de brasileiros amazonenses que perderam seus empregos, e que, às vezes, receberam a sua rescisão e destinaram toda aquela poupança, aquela rescisão, para abrir um pequeno negócio. É o chamado empreendedorismo por necessidade, que nós chamamos. Mas que muitas vezes essa pessoa não detém o conhecimento, não tem o tino, a formação para dar certo no negócio. E aí, para esse público, o nosso SEBRAE, durante esse período da pandemia, e continuamos tendo uma atenção muito especial para que esse empreendedor possa dar certo, crescer, gerar emprego e renda, que é o melhor para todo o nosso país e para o nosso estado. Não pode se desiludir, ao tentar empreender, não conseguir. E aí entra o SEBRAE com um apoio enorme que pode dar para essas pessoas. E o quão acessível está o SEBRAE para receber esse público? O SEBRAE está muito presente na capital. E aqui nós temos a sede do SEBRAE, na Leonardo Malcher, no centro da cidade. Temos o SEBRAE Aleixo, que atende estrategicamente, principalmente os empreendedores da Zona Leste. E estamos agora também expandindo. Instalamos o SEBRAE esse ano no Shopping Via Norte, também numa zona que cresce em termos populacionais e de atividade empreendedora, a Zona Norte de Manaus. E estamos principalmente priorizando a ampliação, a consolidação da interiorização do SEBRAE. Nesses últimos 3 anos e meio, inauguramos escritórios do SEBRAE, estruturas próprias, em municípios estratégicos do estado, para apoiar o pequeno empreendedor, o pequeno negócio, a geração de emprego e renda, e assim fizemos, inaugurando em Itacoatiara, em Manacapuru, em Humaitá, no sul do Amazonas, e agora vamos brevemente, agora ainda nesse semestre, inaugurar em Santa Isabel do Rio Negro, em Parintins. Lançamos a pedra fundamental do SEBRAE em Tabatinga, no Alto Solimões, na Tríplice Fronteira. E agora, nessa semana que passou, tivemos a notícia alvissareira que já vamos iniciar também a construção do SEBRAE em Coari, também no Médio Solimões, porque nós acreditamos que o desafio
da geração de emprego e renda, da atividade econômica no interior do Estado, é muito importante e nós acreditamos que o SEBRAE é um instrumento que pode colaborar nesse esforço de apoio ao desenvolvimento econômico do nosso Estado. E a Semana do MEI vem como um dos grandes eventos, né, do SEBRAE para apoiar a economia popular do nosso Estado. Então, como você disse no início, nós iniciamos no dia 19 de maio a Semana do MEI de modo online e agora amanhã, no dia 30, iniciaremos a Semana do MEI, do microempreendedor individual, no modo presencial. No dia 31, teremos o lançamento oficial às 18h30 no Teatro do Shopping Manauara. Mas vamos atender aí em diversos pontos, né, vários shoppings, o Shopping Via Norte, Shopping São José, Shopping Manauara, na Raimo da Amazônia, no Estúdio 5, né, e todos os SEBRAEs da capital e do interior estarão mobilizados para oferecer mais de 154 atividades durante a Semana do MEI, oficinas, palestras, masterclass, consultorias absolutamente gratuitas, né, onde o empreendedor pode se inscrever, inclusive, no momento da participação do evento e oferecendo conteúdos muito importantes para o sucesso do empreendedor, como, por exemplo, conteúdos sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, sobre inovação, sobre sustentabilidade, né, tudo isso durante a Semana do MEI, que nós estamos com uma expectativa muito positiva nesse pós-pandemia, não é, do sucesso, do grande fluxo de empreendedores para as atividades que o SEBRAE irá oferecer junto com seus parceiros durante a Semana do MEI. Eduardo, tem pergunta? Tenho. Eu vou pedir para você fazer a pergunta e ele responder no próximo Perfeito. bloco. A pergunta é curta, é curtinha. O nosso estado é rico, com vários setores, leite, queijo, enfim, com as nossas frutas. E a falta do SEBRAE no interior, a gente pode falar falta, que agora que vai começar uma consolidação, como o senhor mencionou, prejudica um pouco o avanço nesse quesito. O que se deve isso? Por que só agora, desta forma que está sendo olhado para o interior? Seria essa a pergunta. Pronto. Essa a pergunta. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai fazer uma breve pausa aqui na entrevista coletiva e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band, recebendo Munir Lourenço, fazer a correção, falei superintendente, ele é presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE Amazonas. E no primeiro bloco, o Eduardo finalizou fazendo uma pergunta sobre o interior do Estado, as potencialidades, né, do interior do Estado que podem e devem ser exploradas e como é que está esse processo, como estava antes. É verdade. O SEBRAE já tinha uma presença no interior do Estado, né, mas nós resolvemos agora, nessa gestão, realmente fazer o maior projeto, né, robusto de intensificação, consolidação da interiorização do SEBRAE. Isso diante do desafio que nós consideramos da geração de emprego e renda no interior do Estado. Nós sabemos que nós temos aí praticamente um fosso econômico e social que separa a capital do interior do Estado. E nós entendemos que todos nós amazonenses precisamos colaborar nesse esforço, diminuir esse fosso. Nós não temos amazonenses de segunda classe no interior do Estado. Então, nós precisamos buscar condições de oferecer vida digna, econômica, geração de emprego e renda no interior do Estado, e o SEBRAE está procurando fazer a sua parte. O interior do Estado, que sofre também, assim como a capital, uma cheia, mais uma vez, de grandes proporções, e o Munir também é presidente da FAE, que é a Federação dos Agricultores. Da Agricultura, né, e Pecuária. Agricultura e Pecuária. O quanto essa nossa sazonalidade com essas cheias de grandes proporções agora nos últimos anos tem afetado também o nosso desenvolvimento? É verdade, Neto. Isso é um fator muito preocupante para todos nós do setor agropecuário, do setor primário do Estado, e a gente fica estupefato porque essas grandes cheias, num passado não tão distante, tinham um intervalo maior de tempo, 5 em 5 anos, né?
algo até mais, 10 em 10 anos. A última foi 2012, né? Pois é, só que agora, e aí vem esse Penúltimo. contexto de mudanças climáticas, né? A gente está vendo aí grandes cheias recorrentes, né? Ano passado nós tivemos a maior cheia de todos os tempos, de acordo com o controle oficial. E nesse ano seguinte, 2022, novamente, uma grande cheia, acima da normalidade, com grandes impactos até o momento, né? Prejuízos aí, segundo dados oficiais do IDAM, que é um órgão da extensão rural, que está presente em todos os municípios do interior do estado, já de mais de 31 milhões de reais, atingindo aí milhares de famílias rurais, principalmente pequenos produtores das áreas de várzea, que são as áreas impactadas. Isso é muito ruim, porque você tem perda de renda para essas famílias, né, e o risco, né, daquilo que nenhum de nós quer, nenhum de nós amazonenses, que é o risco de êxodo rural, né, para a capital. E diminuição de oferta desses produtos para o mercado consumidor de Manaus. Nós sabemos que, por exemplo, frutas, hortaliças, né, a mandioca, que tem grande parte da sua produção nas áreas de várzea, já estão sendo bastante afetadas. Banana, né, hortaliças, a própria fibra natural, a juta, a malva. Então, realmente muito preocupante, e nós esperamos que medidas, políticas públicas possam ser implementadas, tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado, para minimizar esses impactos, né, para que essas famílias possam permanecer na atividade rural e permanecer no campo, nos municípios do interior do estado. Presidente Neto, e eu vou além. Êxodo rural, os agricultores vindo para a cidade, a diminuição de oferta e a migração desses agricultores, dessas famílias, para o garimpo ilegal. Ilícitas, né? Como o Manicoré, a gente noticiou aqui no Amazonas Urgente, no Banho de Cidade, esse tipo de situação acaba se envolvendo então com a criminalidade. E outra, as estradas, né, presidente? Sim. As estradas também já poderiam ajudariam muito se as nossas estradas fossem padrões. É verdade. Não só preocupar na época da cheia, quando a consequência já estivesse batendo a porta. É verdade, né? Nós temos ainda grandes carências, né, no interior do estado de infraestrutura, né? Você falou de estradas, e estradas, quando a gente fala, inclusive, desde lá da vicinal, né? Lá no ramal, Justo. Até as estradas de onde principais, escoa, de onde escoa, né? Justamente. Mas também eletrificação, telecomunicações, conectividade, né? E hoje a gente vive no mundo de informações. Como a gente vai colocar o Sebrae no interior sem uma conectividade? A gente está falando de investimento na tecnologia. Precisamos de sinal de internet de qualidade, né? Então, isso são desafios, carências que nós temos ainda para o nosso interior do estado, né? Mas precisamos enfrentar tudo isso. A gente falando assim da questão da nossa população, que muitas vezes é carente, é desprovida dos conhecimentos mais básicos, assim, por exemplo, de como vender essa mercadoria, como emitir uma nota, né? E aí a gente está aqui falando do Sebrae, da importância de a gente manter a população na formalidade, sair da informalidade, né? Pessoa que perdeu o emprego, né? E como tornar isso assim acessível, fácil, né, para que essa população consiga abrir sua empresa, enfim, emitir uma nota, fazer as suas vendas aqui no estado. Para quem está começando, a MEI é um caminho? Sem dúvida, é um caminho muito viável, né, para esse pequeno empreendedor que está querendo abrir o seu pequeno negócio, né, se formalizar. E é muito importante esse espaço que a Band está nos dando, Neto, Eduardo, para realmente divulgar, né, e fazer esse chamamento, né, porque nós sabemos que ainda muitos empreendedores estão na informalidade, né, e aí a gente convida esses empreendedores a procurarem o Sebrae, está aí a Semana do MEI, para se informar, se orientar e ver que isso não é um mito intransponível, de que é possível sim se formalizar, entendeu? E tem grandes vantagens em o empreendedor se formalizar e poder ter o seu CNPJ, ter, por exemplo, no caso do MEI, a proteção da Previdência Social,
ter acesso aos benefícios da Previdência Social, poder vender, por exemplo, para o governo, né? E isso nós estamos vendo, eu falava há pouco, do que nós estamos instalando o Sebrae em Tabatinga, se Deus quiser, ainda esse ano, né? Então, lá na Tríplice Fronteira, você tem, um exemplo, vários órgãos federais ali, Polícia Federal, Exército, Marinha, Receita Federal. Então, órgãos que demandam a contratação de pequenos negócios para aquele pequeno empreendedor que faz manutenção de ar-condicionado, que faz limpeza, que fornece pão para o consumo lá dos servidores, né? Então, são portas que se abrem, né, para esses negócios. Além disso, o nosso leque, Neto e Eduardo, de serviços que o Sebrae oferece é muito vasto, né? O Sebrae oferece, por exemplo, também, dentro da perspectiva de possibilitar acesso a novos mercados para os pequenos empreendedores, a participação em missões empresariais para participar de eventos do empreendedorismo, de cada segmento, em outros estados e até fora do Brasil, né? Esse ano, por exemplo, o Sebrae promoveu a ida de empreendedores daqui do nosso estado para uma das maiores, ou a maior feira do mundo, que foi a Expo Dubai, né? Empreendedores do Amazonas estiveram lá presentes, levando, por exemplo, produtos fabricados aqui em pequena indústria de cosméticos, usando base de nossos recursos naturais, açaí, frutas, e com a certificação Halal, que é uma certificação exigida para negócios no mundo árabe, e esse empreendedor tem já essa certificação Halal e contou com o apoio do Sebrae para obter essa certificação Halal, esteve lá em Dubai e alinhavou aí várias perspectivas de negócio para acessar a esses mercados. Então, o Sebrae tem essa gama de serviços, e uma delas é apoiar também o pequeno negócio, a cultura exportadora, a exportar. E então nós vamos desde a abertura de empresas, as consultorias, o apoio à comercialização, a novos mercados, e tudo isso, eu falava da interiorização, nos escritórios do Sebrae no interior são oferecidos todos esses serviços, os mesmos serviços que são oferecidos aqui na sede do Sebrae em Manaus. Capacitação, educação, né, dos nossos empreendedores. E quem começa a vender na internet, de repente na rede social mesmo, cria lá um perfil, começa a colocar, não sei, alguns produtos, começa a vender, aquilo vai dando certo. É o caso também de formalizar esse negócio, né? Sem dúvida, né? Isso é uma tendência que vem acontecendo, né? Os negócios digitais aí, e utilizando as redes sociais, né? E esses empreendedores praticamente não tendo estrutura de atendimento presencial e crescendo com esses negócios. Agora é muito importante para você se dar bem, né, no popular, ter a orientação, a capacitação para poder realmente entrar nesse mundo digital e poder ter sucesso na apresentação, nas informações que você vai colocar para vender o seu produto, os seus produtos no mundo digital. E o Sebrae está oferecendo orientação, capacitação, inclusive durante a Semana do MEI, sobre essa questão dos negócios digitais para os empreendedores do Amazonas, Manaus e interior. A gente está aqui na entrevista coletiva com o Munir Lourenço, ele que é o presidente do Conselho Deliberativo do Estado do Sebrae Amazonas. Quero agradecer desde já aqui o Eduardo Galvão, que participou mais uma vez aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, viu, Eduardo? Obrigado, Neto. Obrigado, presidente. Obrigado a você, Dom. Agradecer você de casa e ao presidente Munir Lourenço por participar aqui com a gente da entrevista coletiva. Eu é que agradeço, Neto, Eduardo, né, a oportunidade, né, muito honrosa, como eu dizia no início, e eu não poderia deixar de dizer da relação de longa data que a Band tem com o Sebrae, apoiando o empreendedorismo, os pequenos negócios. E nós queremos agradecer por toda essa longa trajetória de apoio ao empreendedorismo no Brasil e no Amazonas, que a Band sempre foi uma grande parceira. Muito obrigado, boa noite a vocês e a todos os telespectadores. A gente que agradece e parabeniza o Sebrae pelos 50 anos, deseja sucesso aí durante esses dias da Semana do MEI, com as atividades presenciais. Espero que seja um sucesso, viu, Munir? Muito obrigado
mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Obrigado também você de casa que ficou com a gente até agora aqui na entrevista coletiva. Não esqueça, na próxima semana a gente está de volta. Todo domingo tem entrevista coletiva a partir das 11 horas da noite. Eu aguardo você. Até lá.